Boa tarde, boa noite já, no caso. Eu sou Aline do Nascimento Rodrigues. Estou gravando essa atividade. hã, Estou com um pouco de dificuldade, porque eu não estou conseguindo pelo computador, e aí eu tenho que gravar a tela do celular e o computador junto, e eu estou falando e me escutando ao mesmo tempo. Então possa ser que fique meio estranho no começo, porque eu tenho que me adaptar em falar e me ouvir ao mesmo tempo. Ah, bom, eu vou tirar um pouco, assim, o fone para ver se melhora um pouco. Esse trabalho eu fiz junto com o Ailton Longo e a gente debateu bastante para chegar num tema, e desde o começo eu falei para ele que eu queria algo da educação especial. A gente vê, não muito, mas a gente aí vê recursos para algumas atividades pontuais, e nos falta muito, recursos, modelos que a gente consiga trabalhar na sala de aula no dia a dia. Que a gente possa trabalhar a inclusão diariamente, não só num dia de prova, numa atividade específica. E eu tenho buscado bastante por melhorar a minha metodologia, de forma a incluir o aluno em todas as aulas, não só apenas na aula, uma aula diferenciada que vai ter naquele dia, mas sim todas as aulas. Como é que eu posso, eh, dar a aula para todos os alunos, né, incluindo os que têm necessidades especiais. Como a gente faz realmente, como a gente pode praticar a inclusão. Mas a gente conversou e eu falei para ele desde o início que eu gostaria muito que fosse algo na educação especial, e aí eu lembrei de um aluno que eu tive em 2023, que ele era baixa visão, eh, e aí eu falei para ele de algumas situações que a gente acabou fazendo, no sentido de utilizar recursos visuais ali ampliados. A escola não tinha, data show suficiente, acho que eram só 2 para milhares de turmas, e hoje que a escola tem mais recurso, com certeza eu conseguiria alcançar melhor aquele aluno no no que eu falo, assim, no dia a dia. Hoje eu trabalho bastante com data show. Então, eu consigo ver uma melhora de uma forma geral nos alunos quando uso o data show. Eu trago vídeos, GIFs, e até uma imagem, que eu consigo fazer com que o aluno entenda melhor o que eu estou falando. Às vezes eles não têm, de uma forma geral, a bagagem, para entender o que eu estou falando. Então ele fica meio perdido ali no processo ali de aprendizagem. E no caso de um aluno que tem algumas necessidades, eh, eu eu acredito que a gente, como professor, né, que a gente deve procurar melhorar essa parte da inclusão, tá. Me perdi um pouco, mas é isso. Então, na nossa atividade é soma de matrizes, tá. Então a gente colocou aqui alguns objetivos, competências, compreender o conceito de soma de matrizes, realizar a operação de soma. A gente quer, no final da atividade, que os alunos aprendam a somar matrizes, tá. E a gente vai, durante o processo ali da aula, a gente vai desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo, porque a ideia é que eles construam um aprendizado ali, na interação ali de grupo.
e que também eles cooperem, né, para resolver um problema matemático, né. E um problema não só matemático, mas um problema ali, de limitação que vão ser impostos a eles, tá. Também pretendemos, promover a inclusão e a acessibilidade no ambiente escolar. Estimular o raciocínio lógico e a atenção aos detalhes. Opa. Dentre as competências contempladas dentro da BNCC, são essas aqui: competência matemática e científica, comunicação e trabalho em equipe, inclusão, respeito à diversidade, raciocínio lógico e atenção, autonomia e responsabilidade. Eh, de uma forma geral, a gente pretende, que essa atividade matemática nos ajude a trabalhar um conteúdo com o nosso aluno que tem dificuldade, limitação, né, que os colegas deles entendam a limitação, que eles consigam, desenvolver a empatia ali, entendendo o universo de dificuldade que o colega dele encontra, né, e fazer com que eles interajam ali de forma a haver cooperação, né, e no final das contas, que eles consigam aprender o conteúdo que a gente está, trabalhando. Estratégia, didática e metodologia, tá. Ensino por meio ensino por meio da aprendizagem ativa, os alunos vão manipular as matrizes, em material emborrachado, reconhecendo os números pelo tato e executando as operações através de experiência prática. O objetivo é desenvolver, né, promover o protagonismo, do estudante na construção do conhecimento, né, utilizando o tato, né, o tocar o objeto, né, como principal fonte de informação. Ali no 2, o ensino inclusivo e multissensorial. Uso de materiais táteis e estimula o sentido do tato para a compreensão dos conceitos matemáticos. E com isso possibilitar o acesso à aprendizagem não visual, beneficiando estudantes cegos e ampliando a percepção dos demais alunos. Também tem a aprendizagem cooperativa, né, que a gente vai fazer fazer com que eles trabalhem em duplas ou grupos, né, dependendo ali do que seja desejado ali pelo professor, né, do seu planejamento. E, como a gente falou, né, trabalhar algumas habilidades, sociais, colaborativas e favorecer o aprendizado coletivo, né. Trabalhar o ensino baseado em problemas, que é uma metodologia ativa, né, e, estimular o raciocínio lógico, a aplicação do conceito em situações concretas. A comunicação verbal e descritiva, né, a explicação clara, pausada e detalhada complementa a atividade tátil, garantindo que o conteúdo seja compreendido. Deixa eu ver se consigo adaptar melhor isso aqui para não ficar me ouvindo tanto. E promover a acessibilidade do conteúdo. Acho que assim fica bom. Isso é um pouco difícil, porque eu estou falando e me escutando ao mesmo tempo. Bom, recursos didáticos e materiais, né. Deixa eu só fazer assim. Materiais emborrachados táteis, né, a gente vai fazer o quê? Vai produzir números
nesse material emborrachado, com texturas diferenciadas para facilitar o reconhecimento pelo tato, e elementos visuais, assim, que possam ser removidos e posicionados em uma grade, tá. Visuais não, individuais. Que essas grades elas são o formato ali das matrizes, né. Um tabuleiro grande, que vai ser a base para posicionar as matrizes, né, organizadas em linhas e colunas, onde os alunos possam colocar os números táteis, vendar os olhos para que eles fiquem realmente eles experimentem a limitação visual, tá. Então, de forma que eles realmente só consigam utilizar o tato. Um espaço físico adequado, né, para a gente garantir a segurança das atividades, né, a gente sabe como trabalhar com aluno, de uma forma geral, sempre muito a gente precisa ter sempre muita cautela, analisar bem as situações, e qualquer coisinha ali pode, desencadear um acidente, uma confusão, assim, entre eles, uma brincadeira de mau gosto, então a gente tem que, facilitar o a segurança ali, né, observar bem o local, tá. E os alunos que, não vão estar vendados ali, eles, eh, que eles possam anotar, fazer anotações, né. O desenvolvimento vai ser da seguinte forma, né, a preparação prévia, preparar as matrizes emborrachadas com números em relevo e texturas diferenciadas, para facilitar o reconhecimento pelo tato. Organizar o tabuleiro com a grade para posicionamento dos elementos, verificar se as vendas estão em bom estado e que o ambiente esteja livre de obstáculos para garantir a segurança, como já foi dito antes. Preparar uma legenda tátil, né, em braille ou em relevo para as texturas dos números, né, para que eles possam se basear de uma melhor forma possível. Dividir a turma em duplas, né, ou grupos, né, dependendo ali do se for uma turma pequena, né, misturando alunos com e sem deficiência visual ou baixa visão, não sei, para favorecer a cooperação, tá. Então, o início da aula ali, nos 10 minutos, a gente apresenta o tema, né, explicando brevemente o que são as matrizes e a operação de soma. Na verdade, a gente já vai ter trabalhado esse conteúdo, então a gente vai só relembrar, revisar as definições ali que a gente, que se faz necessário. E a apresentação dos materiais, a gente mostrar e permitir que os alunos ali, eles consigam manusear as matrizes emborrachadas, os números em relevo, antes deles serem vendados, tá. Para que eles possam se familiarizar com a textura e com o tabuleiro. E explicar sobre a legenda tátil, né, de modo que eles possam, sempre que preciso, eles irem até consultar essa legenda tátil. Hã, a atividade principal vai ser a soma de matrizes, né. Hã, o passo um, todos os alunos colocam as vendas, o professor vai auxiliar na segurança para que ninguém se machuque e que todos se sintam confortáveis para realizar a atividade, né. O passo 2, cada duplo ou quarteto vai receber 2 conjuntos de matrizes 2 por 2, né, emborrachadas, para manipular sobre o tabuleiro. Os alunos, pelo tato, vão tentar organizar a primeira matriz na grade, no chão, identificando cada número por sua textura. O passo 3 é repetir o processo com a segunda matriz. O passo 4 agora é o desafio, somar elemento a elemento. Para isso, cada aluno sente um elemento da primeira matriz e, em seguida, o elemento correspondente na segunda matriz. Utilizando as fichas táteis ou sistema de contagem, realizam a soma mentalmente e posicionam a peça que representa o número resultado na posição correspondente da matriz soma. E o passo 5, o quarteto repete isso para todos os elementos da matriz. 4. Socialização e verificação coletiva, em torno ali de 15 minutos. Vamos retirar as vendas, o professor, a turma vão conferir, todos vão conferir ali o resultado da soma feita por cada dupla ou quarteto, né, ou por cada equipe.
comparando com a soma correta apresentada, visualmente no quadro. Então, a gente vai confrontar, né, o resultado ali da atividade feita pelo grupo ali, pela equipe, com realmente o resultado que é o esperado. E aí algumas perguntas vão ser feitas ali pelo professor, para que os alunos consigam expressar, né, verbalizar as produções deles, né. Tipo, como você reconheceu os números? Qual foi a dificuldade de somar com os dedos, né. No caso, os alunos que são cegos ali também podem relatar como foi sua experiência, a estratégia que utilizaram. Eh, Inclusive nesse momento, é um espaço de escuta que seria perfeito para, ah, em um momento todos, né, consigam escutar os alunos ali que têm as limitações, para que eles expressem, né, como aquilo que foi uma atividade ali de alguns minutos, né, é a vivência de, né, de todo o sempre daquela pessoa. Então a gente promoveu uma reflexão mais social, né, empática sobre a atividade, né. E também um espaço de escuta, né, um feedback que o professor pode ter sobre a atividade, né, tipo, eh, pedir que o aluno se expresse no sentido de o aluno que seja cego, né, que ele possa sugerir, né, o que que ele acha que poderia ser modificado ali. Eu acho que é importante que o professor, promova essa escuta ativa, digamos assim, né, que para umas próximas atividades, né, o aluno que tem a dificuldade, ele vai poder sugerir melhor as coisas, né. A gente que não tem aquela dificuldade, a gente fica só imaginando como é, né, e a gente vai ter a limitação, criativa, né, para produzir as coisas. Então seria um momento de escuta do professor, né, e de aperfeiçoamento daquela atividade, né, da metodologia, tá. Os 5, o fechamento da aula, uns 5 minutos, né. Basicamente seria o que eu acabei de falar, né, eh, mas de uma forma mais, digamos, formal, digamos assim, do assunto em si, da soma de matrizes, eh, e ressaltar a importância das atividades em grupo, colaborativas, que nos ajudam a desenvolver a empatia, tá. E a indicação de alguns exercícios que os alunos podem fazer em casa, talvez tentar reproduzir isso aqui, talvez tentar criar novas atividades, né, talvez seria um momento de explorar a criatividade dos alunos, né, eh, pedindo a indicação de exercícios ou até, passando um trabalho, né, e o aluno pudesse desenvolver uma outra atividade com materiais que ele tenha em casa. Então seria interessante, né. E 6 aqui, a avaliação, hã, avaliação formativa durante a aula, né. Seria a observação direta dos alunos ali, do que eles conseguem produzir, do que como eles conseguem manipular, né, se eles estão conseguindo manipular de forma correta, se eles estão, realizando a soma de forma correta, dar ali uns insights para eles, tá. As perguntas orais, como a gente até já falou antes, né, sobre qual foi o raciocínio que ele utilizou para encontrar aqueles resultados. Porque a atividade ela tem 2 grandes pilares, né, que é a atividade de somar matrizes em si, mas a a parte mais eh, da inclusão mesmo, né, de fazer os alunos refletirem sobre as dificuldades, né, de quem tem aí necessidades, algumas limitações, né. Hã, eh A produção em si, a montagem da matriz resultante, né, pedir para que eles não conseguiram acertar, então fazer com que eles agora refaçam aquilo, para ver se eles realmente compreenderam
como se resolve aquele problema matemático, né. Ou seja, vai ser uma correção conjunta, né, a gente vai, corrigindo ali todo mundo junto, tá. Então eles vão se confrontar ali o raciocínio que eles tiveram antes, né, e se aquele raciocínio não estava correto, e eles, né, vão agora poder, entender o que foi que fez ele pensar naquela possibilidade. Então, a forma da gente corrigir, possibilitando uma autoavaliação também, né. Hã, e no final, eh, realmente na síntese da aula, pedir que os alunos, que eles consigam expressar, o que eles sentiram ao realizar a atividade. Tanto do ponto de vista de metodologia ativa, se aquela atividade foi interessante, se ajudou no aprendizado, e do ponto de vista, social mesmo, né, de como eles conseguiram, eh, tanto ajudar o colega como se colocar, né, naquela situação. "Ah, se fosse eu, de repente acontecesse alguma coisa, como é que seria difícil, né?". E no sétimo aqui ponto são as bibliografias, as referências, tá. E essa foi a atividade. Hum, como eu falei no início, é um tema bastante interessante. Nas minhas aulas eu tento ao máximo fazer adaptações nas minhas avaliações, nas minhas atividades, assim, nesses trabalhinhos que a gente acaba fazendo. Porém, eu sinto uma enorme dificuldade para o dia a dia. Quando eu vou dar uma aula, algumas coisas eu consigo fazer, então, por exemplo, eu tenho um aluno que é surdo, então apesar que tenha a intérprete dele, quando eu coloco os slides, às vezes não, sempre ele, sabe, eu vejo a expressão dele de que ele está entendendo aquilo, né. Tipo, às vezes eu me antecipo, eu falo sobre alguma coisa ali, aí eu percebo que o aluno que a intérprete foi lá, falou o que eu falei, mas ela não tem a tradução pedagógica daquilo, né, assim, dentro da minha área, né. E aí o aluno ele fica a gente percebe quando o aluno não entendeu bem aquilo. Aí eu venho, depois de trazer a ideia, eu mostro um GIF ou uma imagem, e aí o aluno faz aquela expressão, assim, né, de ter compreendido, de ter ligado e, os links ali dos insights, né. Então antes estava uma coisa muito solta, mas com a visualização ele conseguiu pegar. Então, eh, eu dependendo do que eu tenho ali, eu consigo, de forma bem, assim, ainda, mínima, dentro da sala de aula, né, praticar um pouco da inclusão que a gente deve fazer de uma maneira 100% efetiva. Mas eu sei que é uma dificuldade para todos, né, não vai ser só aqui a Aline com essa dificuldade. E, de uma forma geral, eu acho que essa atividade é bem interessante, porque esse assunto em si, ele é um assunto um pouco complicado para os alunos têm dificuldade de aprender, as operações com matrizes, né. Então foi bem interessante, né. E o propósito ali dela, no sentido da educação especial, da inclusão, foi ainda fantástico, né. Ah, eu espero que essa gravação dê certo, porque é a primeira tentativa que eu estou fazendo, tendo que fazer vários armengos, digamos assim, para poder fazer essa gravação, porque eu não consegui o Google Meet, como eu não tenho uma webcam, não permitiu que eu gravasse, né. E e aí eu
vou vou terminar a gravação e vou ver se conseguiu sair o áudio, né. Eu sei que o vídeo vai gravar, vai estar gravando, eu não tenho certeza se o áudio vai estar saindo nessa gravação de tela, que é um recurso do celular, do aparelho, mas não é pelo Google, então eu não sei ainda como vai ficar, mas espero que fique bom. Então essa é a minha parte da atividade. Enfim, é isso. Deixa eu parar a apresentação.